Legal, meus amigos. Então, nós vamos ver a primeira escola dessa sequência de escolas das teorias sociológicas, tá? A primeira escola, a primeira teoria, né, é a chamada Escola de Chicago. Escola de Chicago. Lúcio, por que a Escola de Chicago? Chicago, né? Porque ela nasceu justamente com aquela problemática das cidades americanas e ela nasce com justamente na Universidade de Chicago. E a Universidade de Chicago, ela foi criada, gente, olha só que interessante, em 1892. Eu sei porque eu fui pesquisar, né, claro. Ela nasceu em 1982, aí tinha aqueles magnatas da época, Rockefeller e tal. Os caras criaram, e nessa universidade foi criado o primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos. Olha que interessante, primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos da América. Então, os caras já viram a importância, lembrando que as universidades americanas, né, elas são financiadas geralmente elas são financiadas, elas são privadas, mas elas são financiadas por, enfim, por doações e tudo mais. E aí esses caras entenderam, principalmente os grandes magnatas da época, as pessoas mais ricas, né, falaram, pô, a sociedade está meio complicada, tem muito crime, a gente precisa de alguém para estudar essas coisas. Então, por isso que nasce na Universidade de Chicago o primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos, tá? Bom, basicamente eles adotam algumas linhas que são importantes que vão guiar todos os estudos em relação a essa escola, que é a aplicação do método científico. Então eles acham, acreditam, e como se provou é verdade, que eles podem aplicar o método científico à sociologia. Aplicar o método científico à sociologia é aplicar critérios cartesianos, né? De você fazer estudos realmente científicos em relação à sociedade. A sociedade, ela pode ser estudada cientificamente, tanto que eles fazem um paralelo com um superorganismo, né? Então, se você pode estudar um organismo, você pode também estudar cientificamente o Estado, a sociedade. Uma outra coisa muito importante é que eles seguem uma ideia, uma linha que é chamada de pragmatismo ou pragmatismo americano. Para ele é o seguinte, olha só, gente, o estudo, não interessa eu ficar viajando aqui em filosofia. Não adianta eu ficar filosofando quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Para eles, o que interessa, o estudo que interessa é aquele estudo que busca resultados. Então, qual é o resultado que eu quero? Eu quero entender e prevenir a criminalidade na sociedade americana. Então, é isso que nós devemos estudar. Não vamos discutir nada, não vamos discutir quem veio primeiro o ovo ou a galinha, nós vamos discutir enfim, não vamos discutir nada que não seja prático. Por isso, pragmatismo. Então, busca de resultados práticos. E como é que eles buscam esses resultados práticos? Vocês vão ver que a forma que eles buscam esses resultados é através de diagnósticos. A primeira coisa que tem que fazer, gente, quando você tem um problema, você vai ao médico, né? O médico ele vai fazer o quê? Ele vai te examinar e vai buscar um diagnóstico. Aí sim ele vai buscar tratar aquela patologia. Com a criminalidade, eles entenderam a mesma coisa. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um diagnóstico dessa sociedade. Por que estão ocorrendo esses crimes? Por que a taxa de homicídio é tão alta? Por que a violência urbana é tão alta? Vamos entender, vamos fazer um diagnóstico. Eles fizeram isso através dos chamados inquéritos sociais ou social surveys. Inquéritos sociais ou social surveys. Isso aqui cai em prova, tá? O que eram isso? Basicamente, gente, fazer levantamentos estatísticos, uma coisa bem básica, assim, nada demais. Fazer levantamentos estatísticos daquela sociedade, fazer inquéritos sociais, ir até as pessoas, né? Fazer pesquisas, fazer levantamento de campo. E é isso que eles começaram a fazer com bastante sucesso. É isso que eles começaram a fazer com bastante sucesso. Com isso, eles conseguiram focar na prevenção. Ok? Legal, muito bem. Então, na escola de Chicago, essa nasce na Universidade Americana, né? E você tem a aplicação do método científico, você tem o pragmatismo, a busca de resultados, a busca de diagnósticos para resolver aquele problema. Muito bem, essa é a escola de Chicago. Dentro da escola de Chicago, você tem algumas teorias que surgiram, e eu vou falar aqui só de duas
principais, tá bom? Bom, muito bem. Dentro da Escola de Chicago, nós temos uma primeira teoria chamada teoria. Claro que eles foram fazer pesquisas, foram fazer levantamentos e foram chegando a conclusões. E essas conclusões, deixa eu só corrigir aqui, levaram a algumas conclusões. Então você tem aqui a primeira conclusão, é justamente o que descreve essa chamada teoria ecológica, que você já deve ter ouvido falar. Teoria ecológica. Teoria ecológica. Bom, muito bem. Basicamente, nessa teoria ecológica, a gente tem uma ideia do estudo da chamada ecologia humana. Ecologia humana. Lúcio, o que seria essa ecologia humana? Seria a relação do ser humano, com o meio que ele vive. Ok? Com o meio que ele vive. Legal? Então, estudando a ecologia humana, ou seja, a relação do ser humano no meio, qual é o meio aqui? As grandes cidades. Um sujeito chamado Park, aqui você tem dois nomes importantes, Park and Burgess. Deixa eu escrever o nome dos dois aqui. Então, expoentes, né? Park e Burgess. É só lembrar de hambúrguer, né? Então, você Park and Burgess. É assim que se escreve. Park and Burgess. Então você tem esses dois caras escrevendo e desenvolvendo essa teoria ecológica dentro da Universidade de Chicago, por isso que eles também são da Escola de Chicago. Então a ecologia humana, a relação do meio, esse meio aqui, lembrando que esse meio aqui nós estamos falando das grandes cidades, ou principalmente aqui especificamente da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Muito bem, eles entenderam, esses caras chegaram a uma conclusão interessante. Eles chegaram a uma ideia da organização da cidade. Eles estudaram a organização da cidade. E eles descobriram o seguinte, olha, nessa organização existe uma primeira forma que eles chamam de organização formal, que é uma organização burocrática, administrativa. Então, a cidade está dividida em bairros, em distritos, a cidade está dividida em zonas que são criadas formalmente, né? Ou seja, quem organizou a cidade, ou durante a organização da cidade, aquilo foi sendo criado e foi sendo, vamos dizer, delimitado administrativamente. E você tem uma organização que não tem nada a ver, ou tem pouca relação com essa natural, a formal, que é a natural, que é aquela criada pelo grupo social. Então, as pessoas se reúnem umas com as outras, independentemente da organização administrativa. Muito bem, com base nessa ideia, eles chegaram à ideia aqui muito importante da chamada teoria dos círculos concêntricos. Essa ideia aqui é a base para a teoria ecológica. O principal desenvolvedor dessa ideia foi justamente Burgess. Bom, o que seria essa teoria dos círculos concêntricos? Muito simples. Ele estudou a formação da cidade de Chicago. Ele percebeu o seguinte, ó, você tem um grande círculo. Desculpa, eu sou um péssimo desenhista, tá? Você tem a cidade dividida em círculos concêntricos, assim. Ok? Tem essa cidade dividida em círculos concêntricos. Bom, você tem uma parte administrativa da cidade, geralmente é o centro da cidade, que está no centro. E daí você vai expandindo aqui para a periferia. De acordo com a estruturação da sociedade de Chicago, ele percebeu que existia uma relação aqui em maior criminalidade nessas zonas de transição aqui, olha. Nessas zonas de transição aqui. Ok? Aqui então, vou até colocar de vermelho, aqui então você tinha maior criminalidade. Lúcio, por quê? Bom, a criminalidade de rua, aquela criminalidade urbana, pelo menos o que ele entendia como criminalidade, né? A gente ainda não está falando de crime do colarinho branco aqui. Muito bem, porque esses caras aqui, né, esses carinhas aqui, eles são a galera do dinheiro.
Quem tem dinheiro mora mais distante, em casas maiores, etc e tal. É bem o inverso do que acontece no tipo de sociedade brasileira, no tipo de cidade brasileira, né? Então, à medida que você vai vindo para o centro, você tem uma decadência daquelas cidades. E onde é que quem morava nessas cidades aqui? Justamente, quem que morava nessas áreas aqui? Justamente, imigrantes, negros, né? Latinos, enfim, pessoas que tinham que necessariamente morar perto do trabalho, até por uma questão realmente de logística, de dificuldade de transporte, e porque justamente eles eram os empregados daqui dessa zona administrativa, da zona industrial que partia dali e tudo mais. Então ele conseguiu descobrir uma relação de criminalidade com base nos círculos concêntricos. Cara, isso influenciou muito, muito, muito. Até hoje, a gente estuda coisas como mapa da criminalidade, a gente estuda mancha criminal, a gente estuda tudo isso com base, claro que num princípio de que você pode mapear a cidade de acordo com a população que vive com a criminalidade. Né? É claro que isso é uma ideia que surge dali e que tem desdobramentos, tem desenvolvimentos. Então, o que você precisa se lembrar para a sua prova é essa teoria dos círculos concêntricos de Burgess. Burgess, não sei se minha letra está bem clara aí, teoria dos círculos concêntricos de Burgess. Bom, a partir daí, né, a partir dessas ideias, você tem também uma outra teoria que não se afasta, elas todas são da mesma escola, tá bom? Elas não se afastam. Só porque eu gosto de separar para você enxergar muito bem. Né? Então, dentro dessa ideia também surge a chamada teoria da desorganização social, também com base no estudo da cidade de Chicago, também com base na ideia de que a criminalidade está dentro de um grande organismo, né, que a gente vai chamar de sociedade e tudo mais, de acordo com uma ideia funcionalista. Aqui também os pesquisadores dessa universidade, Shaw e McKay, eles vão desenvolver essa ideia da concentração de delinquência. Basicamente, eles vão falar o seguinte: a concentração dessa delinquência, ou seja, desses desvios, eles ocorrem sempre em zonas específicas. Então, a partir do momento que a gente entende que existem zonas naturais e administrativas da cidade, a concentração da delinquência vai ocorrer sempre em zonas específicas. E eles começam a entender o seguinte, o que hoje parece bastante óbvio para a gente, né? Mas na época, poxa, foi um estudo que realmente buscou entender a sociedade. Eles falaram o seguinte, bom, a gente tem aqui, nessas zonas de delinquência maior, a gente tem um baixo status econômico, então, zonas de maior criminalidade está ligada a locais de baixo status econômico, onde as pessoas têm menos recursos. Então, ele fez uma ligação aqui entre pobreza, isso depois vai ser discutido e vai ser contestado e tal, mas, enfim, ele fez uma relação aqui entre baixo status econômico e delinquência. Uma alta mobilidade urbana. O que é isso, Lúcio? O que é alta mobilidade urbana? Alta mobilidade urbana. Lúcio, o que seria essa alta mobilidade urbana? As pessoas não se fixavam muito naqueles locais. Eles ficavam algum tempo, depois se mudavam. Havia uma alta mobilidade, ou porque melhoravam de vida, geralmente, ou porque até pioravam de vida, ou porque resolviam migrar para outro lugar. Como eles não eram fixos, eles não tinham raízes ali, são imigrantes, são esse tipo de pessoas que não tinham raiz naquele local, a tendência é que eles não ficassem por muito tempo. Com o passar dos anos, algumas pessoas foram ficando e foram criando raízes. Né? Mas você tem, nessas zonas de delinquência, você tem uma alta mobilidade. Você tem algo também presente, né, que ele identificou, que são os grupos de minorias. Grupos de minorias. E aí ele percebeu o seguinte, gente.
quando você tinha além de outros elementos, né? Mas o que ele percebeu é o seguinte: quando você tinha esse local, nessas zonas com baixo status econômico, alta mobilidade, com com a presença de minorias e etc., ele começou a perceber que mesmo que essas pessoas se mudassem daquele local e outras pessoas chegassem naquele mesmo local, substituindo aqueles antigos moradores, a taxa de criminalidade continuava estável. Ou seja, não havia uma mudança, uma melhoria, simplesmente, então existia um grupo ali que praticava mais crimes, de repente aquele grupo saiu dali, chegaram outros imigrantes, mas ele disse que, independentemente dessa mobilidade, esses elementos estavam presentes. E isso mantinha o quê? Nessas áreas, e o que ele identificou que é mais importante, ele foi perceber aqui uma constância na criminalidade. Constância, independentemente de quem estivesse ali. Então, ele atribuiu isso, né, ele atribuiu isso a justamente esses fatores, tá bom? Essa constância da criminalidade. Então, a escola de Chicago, existem outras teorias, mas essas duas teorias da escola de Chicago são as principais, que podem ser cobradas em prova. Eles procuraram, então, chegar a uma conclusão. Qual é a causa do crime? Porque para prevenir o crime, eu tenho que chegar a um diagnóstico primeiro. Lembra da história do médico? Então, qual é a causa do crime? E eles descobriram que a causa do crime era uma certa diminuição, olha só que interessante, uma certa diminuição do controle informal. Lúcio, como assim? O que seria uma diminuição do controle informal? Lembra que eu falei aqui, olha, para vocês? Deixa eu ver se eu volto aqui. Olha só, nessa ideia funcionalista, nós temos aí o papel que a pessoa exerce, tem uma audiência social que gera expectativa, pode haver o desvio que gera reação social e existe o controle social. O controle social tem a função de prevenir o crime. Quando esse controle social é frágil, ou seja, quando você não tem famílias estruturadas, não existe uma ligação entre os vizinhos, não existe uma forte presença da igreja como uma forma de unificar comunitariamente aquelas pessoas, estabelecer valores, quando as escolas também não têm uma função clara naquela sociedade de guiar a cabeça daquelas pessoas, então você vai ter aí naturalmente uma desorganização social. E essa diminuição do controle informal, para eles, era a principal causa do crime. Por isso que a Escola de Chicago, né, criou um projeto que existe até hoje, né? Então, qual é a solução? A solução é o fortalecimento. Então, esse é o problema. Qual a solução para a criminalidade para eles? Muito simples. A solução, fortalecer o controle social informal. Controle informal. Lúcio, e o controle formal? O controle formal, ele não consegue fazer frente a isso. A polícia, a justiça e etc. É o que fazem no Brasil. Tentam reforçar o controle formal, mas na verdade, segundo a escola de Chicago, e eu acho que isso é muito verdade, né? Imagina, os caras já estavam discutindo isso no início, na década de 30, os caras estavam discutindo isso e aqui no Brasil a gente não consegue entender isso até hoje. O que pode fazer frente à alta criminalidade é um forte controle informal, é uma sociedade densa, unida, junta, né? E que se entende, se enxerga como uma sociedade. Essa seria a ideia, ou seja, você precisaria de uma reorganização social. Reorganização social. Por isso que eles criaram um programa que existe até hoje, se você der um Google aí, esse programa existe até hoje na área de Chicago, que é o CAP, Chicago Area Project, né? Chicago Area Project, que era justamente um reforço nas instituições de bairro, né? Então aqui eles tinham um reforço, vamos dizer, né, na importância das instituições sociais de bairro. Então a comunidade se une ali em projetos sociais e tudo mais.
Então, é o que eles chamam de CAP, Reforço Institucional das Instituições Sociais de Bairro. Tá? Então, esse Chicago Area Project, CAP, existe até hoje, para mostrar que eles realmente, com algum sucesso, é claro, que aquilo é algo que deveria ser aplicado em todos os lugares, mas, enfim, foi uma tentativa de demonstrar que aquela situação estava relacionada a uma melhor organização social. Entenderam? Então, é isso. Pegaram a ideia? Legal? Bacana? Faz sentido para vocês? Fico feliz. Gente, estamos avançando então. Vimos a teoria, a Escola de Chicago, dentro da Escola de Chicago, a teoria ecológica e a teoria da desorganização social. Muitos vão tratar como uma coisa só, muitas não vão fazer essa subdivisão. Eu fiz porque eu acho mais didático. Então, deixa eu voltar aqui rapidamente. Nós vimos que a Escola de Chicago foi justamente um grupo de pensadores que faziam parte do primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos, que tinha algumas linhas de estudo. Né? Dentro dessas linhas, o mais importante era buscar o diagnóstico do problema, no caso, a criminalidade. E dentro disso, duas teorias se ressaltaram, a chamada teoria ecológica e uma outra que meio que complementa ela, que é a teoria da desorganização social. Ok? As duas são importantes. Em alguns livros você vai ver como uma coisa só, em outros livros você vai ver como coisas diferentes, ou seja, separados, como eu coloquei aqui, mas eu gosto de colocar como separados para você enxergar que ambas estavam na Escola de Chicago e elas se comunicavam de alguma forma, que eram todos professores da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, então isso meio que se comunicava. Bom, muito bem. Seguindo aí, deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Dá para começar aqui a falar da chamada teoria da associação diferencial de Sutherland. Teoria da associação diferencial de Sutherland. Nós vamos estudar ele agora. Teoria da associação diferencial de Sutherland. Então, o principal expoente aqui é um sujeito chamado Edwin tem que falar com a língua entre os dentes, assim, Sutherland. Ok, Sutherland. Então você tem o Edwin Sutherland nessa teoria da associação diferencial. Bom, qual é a ideia principal de Sutherland? Sutherland, a ideia principal é que o crime é uma atividade aprendida. Olha só que interessante, gente. O crime é uma atividade aprendida. Você aprende a praticar o crime. O crime é um aprendizado. Então a ideia é que o crime, ele é o quê? Um aprendizado. Como qualquer outra coisa na vida, como você aprende a andar de skate. Isso tudo está nos Estados Unidos, isso tudo está no século XX, isso tudo está nas universidades americanas, tá, gente? Então, o crime é uma atividade aprendida. Aprendida como? Como é que é o aprendizado? Bom, esse aprendizado se dá, segundo Sutherland, através de um processo de interação. Se dá, então, através de um processo de interação. Esse processo de interação é justamente essa associação diferencial que ele chama, que hoje você pode traduzir, entre aspas, como más companhias. Más companhias. Eu, quando era moleque, né? Tinha um moleque que morava no Rio, né? Bem mais novo, assim. Na adolescência eu vim para Brasília. Então, quando eu morava no Rio, eu tinha um amigo lá que chamava-se Clayton. Cara, o moleque era o terror, tocava terror lá. O moleque era um diabo. E ele era meu amigo, a gente jogava bola e tal. E minha mãe proibiu de eu andar com o Cleiton, porque o moleque era, porra, tinha os traficantes, cara, queriam matar o moleque tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos, o moleque era um capeta, bicho. E aí a gente morava na Ilha do Governador, tinha uma favela próxima, ele ia lá atazanar os moleques, dar porrada nos moleques lá da favela, os traficantes ameaçaram o moleque de morte. O moleque era o diabo.
Cara, e aí, o que que acontece? Minha mãe falou, olha, não ande com o Cleiton, eu tô proibindo você andar com ele porque ele é uma má companhia para você. Ou seja, eu não quero essa interação, eu não quero essa associação diferencial, porque você aprende as coisas com ele. E é verdade, você acaba sendo influenciada, até porque você é amigo, cara, vamos fazer e tal, blá, blá, e você tem essa ideia. Muito bem. E aí, o Sutherland, ele fala uma coisa que é interessante. Gente, uma escola não exclui a outra, algumas vão se contradizer em algumas coisas, mas acabam que essas ideias, na maioria das vezes, como eu percebo, elas são complementares, tá? Então você tem para Sutherland a ideia que a delinquência, lembra do Clayton aí? A delinquência é o seguinte, a delinquência é o seguinte, você tem definições favoráveis e decisões não favoráveis ao crime. Ou seja, a minha mãe, o meu pai, a minha família, a igreja que eu frequentava, ela tinha definições, ou seja, orientações não favoráveis ao crime. Então, a delinquência, você tem aqui, quando é que ocorre a delinquência? Tem que partir de duas ideias. Você tem definições favoráveis ao crime, e você tem definições desfavoráveis ao crime, ou seja, que desaprovam ao crime. Essas definições desfavoráveis vai surgir principalmente do controle informal, né? A igreja, a família, o meio que você vive. Muito bem, nessas definições favoráveis, pode ser que as pessoas que você convive, ou seja, suas más companhias, elas te levem a entender que essas definições favoráveis ao crime, né, essas definições mais favoráveis à infração, sejam melhor para você. Ué, Lúcio, como assim? Ó, presta atenção. Eu comprei um posto de combustível. Vamos supor, não comprei nada. Eu comprei um posto de combustível. Muito bem. E aí, eu monto, tem um gasto e estou tendo dificuldade, tem muito imposto, tem coisa trabalhista, é uma complicação, muita licença, tem corrupção estatal e eu estou vendendo a gasolina a R$4, vamos supor. Né? Não sei quanto é que tá, mas a R$4 eu estou vendendo a gasolina. Muito bem. Aí chega um grupo, eu participo lá, começa a conhecer os donos dos outros postos, tem uma associação, a gente começa a ficar amigo, começa a debater os problemas, e aí chega a ideia seguinte, não galera, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo juntar aqui e vamos colocar todo mundo o mesmo preço. Por que a gente vai colocar o mesmo preço? Porque aí a gente consegue colocar um preço de R$4,50, ninguém vai botar R$4, porque senão todo mundo vai abastecer nesse posto. A gente se junta aqui, aí tu naquela dificuldade, os caras, você frequenta a casa dos caras, e etc. E falou, olha, não dá problema, a gente já faz isso há muitos anos, né? Enfim, o povo é o trouxa, vai abastecer de qualquer forma. E aí você começa a ter definições favoráveis ao crime. Naquele ambiente, naquelas más companhias, entre aspas, que você tá, naquela associação diferente da sociedade comum, que é a associação diferencial, que te leva a falar, meio que racionalizar aquela conduta. É verdade, se eu estou aqui, todo mundo faz, é o correto, e o Estado ele fica esfaqueando a gente mesmo, então você tem mais definições favoráveis ao crime e você acaba fazendo parte de um grande cartel de postos de combustíveis. Qual é o grande lance aqui dessa teoria? É que essa teoria, gente, ela explica de alguma forma, além dos crimes, vamos dizer, que são os crimes que sempre se discutiram, ele também explica os crimes de colarinho branco. Porque olha só, os crimes de colarinho branco são os crimes da alta sociedade. Os crimes de corrupção, os crimes de lavagem de dinheiro, crime de cartel, como eu falei para vocês. Como é que eu explico que um cara, né, que teve uma excelente educação, o cara vem de uma família religiosa, o cara tem uma família estruturada, o cara não viveu nas zonas de delinquência, ele viveu lá nas periferias americanas. A periferia americana, lembra, eram as zonas melhores de se morar, morava numa casa, viajou para Disney, viajou para Europa, monta um posto de combustível e forma um cartel, quebrando a norma. O que acontece? E aí o Sutherland vai explicar através da teoria da associação
diferencial. Interessante, né? Muito bom. Então, essa teoria da associação diferencial, ela é muito interessante, então, porque ela vem explicar a ideia dos crimes de colarinho branco. Faz sentido para vocês? Existem subteorias ou teorias correlatas em relação à teoria do colarinho branco, mas uma eu acabei apresentando para vocês. Aqui existem várias e elas geralmente não caem em prova, tá? Mas aqui, só colocando uma observação aqui, existe uma teoria correlata chamada teoria da neutralização. Teoria da neutralização. Lembra que eu falei que o cara meio que vai racionalizando? Só anotem isso aqui, depois se vocês quiserem pesquisar e tal. É um aprofundamento. Eu não vou aprofundar muito aqui para não perder o foco. Mas a teoria da neutralização, né, tem dois sociólogos americanos, David Metza e Grisho Sykes, que ele fala o seguinte, que existem alguns crimes que o autor, ele meio que racionaliza a conduta dele. Racionaliza a conduta dele. Ou seja, o crime é a coisa racional a se fazer. Ou seja, ele busca justificativas mentais, ele justifica mentalmente o crime dele, e para ele aquilo está justificado. Então, ele, por exemplo, acontece muito assim, né? Na questão da neutralização. Ele pensa assim, aquele cara foi agredido na rua, mas puxa vida, ele foi agredido, mas ele era um homem e estava vestido de mulher, e estava andando na rua e com uma roupa totalmente escandalosa. Então ele provocou e etc. Então o criminoso, ele começa a achar justificativas, que na verdade não são justificativas, né? São coisas só para que ele neutralize aquela conduta dele como negativa, né? Ou ele fala assim, aquela mulher foi estuprada, né? Isso eu estou falando de um terceiro, mas assim, um terceiro falando, mas ele pode falar, ela foi estuprada, mas ela ficou me incentivando, ela ficou chegando aqui com aquela roupa curtinha, ela falava perto de mim e etc. Não me aguentei, eu sou um homem e tal. Então ele neutraliza, ele racionaliza como se ele conseguisse uma justificação mental para aquilo, tá? Então, assim, enfim, essa ideia de neutralização surge muito nessa questão dos crimes de colarinho branco. É justamente o que eu falei. Quando o Estado já me rouba tanto, meu lucro é pequeno e a justiça trabalhista está sempre no meu pé, Ministério Público do Trabalho, puxa vida, eu tenho família e etc. E aqui o que a gente está fazendo é nada mais do que buscar o valor que é justo pela gasolina, pelo combustível. Então essa aqui é uma forma da gente se fortalecer. Apesar dele estar num cartel, apesar dele estar praticando algo errado, através dessa interação, ele consegue justificar mentalmente a conduta dele. Aí já é uma análise psicológica dessa ideia da associação diferencial. Beleza? Então, lembrando, a associação diferencial, Edwin Sutherland, só lembrar do sobrenome dele, Sutherland, a ideia de que o crime é um aprendizado através, entre aspas, de más companhias, o que se chama de associação diferencial. A pessoa, ela tem definições favoráveis ou desfavoráveis ao crime. Quando ela tem mais definições favoráveis, ou seja, quando tem mais sugestões favoráveis nesse ambiente, nessas más companhias, ele tende a praticar o crime. E aí, isso explica os crimes de colarinho branco. Beleza? Legal então, meus amigos. Então, esse é o segundo bloco que nós falamos aí aprofundamos mais as teorias macrosociológicas e vamos avançando. Vai anotando tudo e algumas pessoas, gente, não deixe de deixar o comentário aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, Vou Ser Delegado, no Instagram, de ir ao YouTube, Lúcio Valente, e também se inscrever. Tem muita aula gratuita lá, muita aula interessante, de técnicas de estudo, de tudo que vocês imaginarem lá, coisas legais para vocês, de qualidade, tá bom? E é isso, tá? Quero que vocês também comentem essa aula, se tem alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, apresenta para eu trazer nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o próximo bloco.